a respeito desse tema, o pessoal entendeu que para restaurar a sua família precisamos primeiro de uma restauração conjugal. Não é novidade para você que uma família começa quando duas pessoas se unem no sacramento do matrimônio. Então, se nós queremos uma família restaurada, e nós queremos, então precisamos trabalhar a restauração do casal. Você que é casado, presta muita atenção em mim. Você que talvez nesse momento está separado, talvez algumas respostas você vai obter aqui. Você que está namorando, você que está noivo, você que é jovem, é interessante que você entenda as coisas que eu vou falar aqui, para que você possa prevenir muitas coisas. E para nos ajudar nesse processo de restauração conjugal, me ofereceram o exemplo de Sara e Tobias. Diga comigo: famílias restauradas a partir da restauração conjugal, a exemplo de Sara e Tobias. Abre sua Bíblia comigo, por favor, livro do Tobias, capítulo 8. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 livro dos Reis, 2 livro dos Reis, 1 livro das Crônicas, 2 livro das Crônicas, livro do profeta Neemias e 16º livro da Bíblia, livro de Tobias, capítulo 8. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Fui. Ao terminar a ceia, decidiram ir dormir e acompanharam o jovem até o quarto. Tobias lembrou-se dos conselhos de Rafael, tirou do alforje o fígado e o coração de peixe e os atirou no braseiro do incenso. O cheiro do peixe conteve o demônio, que fugiu até os confins do Egito. Rafael o perseguiu imediatamente e o prendeu aí, amarrando-lhe aos pés e às mãos. Quando Raguel e Edna saíram, fecharam a porta do quarto. Tobias se levantou da cama e disse a Sara: mulher, levanta-te, vamos rezar, pedindo ao nosso Senhor que tenha misericórdia de nós e nos proteja. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. A Bíblia tem uma preocupação enorme a tratar a respeito de árvore genealógica ou genealogia. Isso porque a Bíblia acredita que a árvore genealógica é como que um fio condutor, onde passam todas as coisas que nesse momento você é. A sua personalidade passa nesse fio condutor chamado genealogia. O seu caráter, as suas tradições, a sua fé, a sua cultura, a história dos seus antepassados, essas coisas vão passeando como que um fio condutor chamado árvore genealógica. Isso é tão sério que Mateus capítulo 1 necessitou tratar da genealogia de Jesus Cristo. É muito interessante que por parte de mãe, Jesus é da genealogia de Abraão. Por isso é uma genealogia abraônica, e é por causa disso que Jesus será chamado o leão da tribo de Judá. No meio do caminho, essa árvore genealógica se encontra com Davi. Por isso que Jesus será chamado o filho de Davi, na linhagem davídica por parte de pai, que é José. Jesus recebe esse fio condutor. Eu me chamo Moisés Martins da Rocha. O Martins é do meu pai, a Rocha é da minha mãe. Esse fio condutor que começou na minha genealogia, mistura do meu pai, mistura da minha mãe, mistura do Martins, mistura do Rocha, fez com que muitas coisas, volto a dizer, como um fio condutor chegasse até quem eu sou hoje. É claro que isso é espiritual, mas também é biológico.
Tanto é que o livro do Deuteronômio, a partir do capítulo 7, diz que se Moisés Martins da Rocha observar os mandamentos do Senhor, se Moisés Martins da Rocha cumprir os seus preceitos, se Moisés Martins da Rocha cumprir os votos diante do altar, Moisés Martins da Rocha abençoará 1000 gerações da família Martins e da família Rocha. Isso é espiritual, mas também é biológico. Mas se Moisés Martins da Rocha, árvore genealógica paterna e materna, fizer tudo aquilo que a Bíblia proíbe, quebrar os votos com o altar, negar a aliança de Deus, o livro do Êxodo capítulo 23 diz que a maldição poderá alcançar até a 3ª e 4ª geração da família Martins e da família Rocha. Portanto, há uma autoridade espiritual na minha pessoa sobre os Martins e sobre os Rocha. Essa autoridade espiritual é tão fecunda que eu posso abençoar 1000 gerações dos Martins e dos Rochas, ou eu posso amaldiçoar da 3ª até a 4ª geração dos Martins e dos Rochas. Diga comigo, é como um fio condutor chamado árvore genealógica. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não? Deixando de lado as 1000 gerações abençoadas e pegando aqui como pano de fundo a 3ª e 4ª geração das maldições. Portanto, maldição de julgo hereditário é real. O detalhe é que não é tudo isso que as pessoas estão dizendo por aí. Talvez 90% dos seus problemas não tem nada a ver com cura, libertação ou quebra de maldição. 90% dos seus problemas tem a ver com semeadura. Gálatas capítulo 5. Quem planta na carne vai colher na carne, e quem planta no espírito vai colher no espírito. Então muitos de nós estamos plantando errado, automaticamente estamos colhendo errado. O nome disso é escolhas, e a doutrina do livre-arbítrio nos garante isso. No nosso livre-arbítrio, na nossa liberdade, nós vamos plantando errado, vamos fazendo escolhas erradas, vamos fazendo opções erradas, e aí os problemas vêm, e às vezes nós sentimos a necessidade de jogar isso como culpa nas costas de alguém. E eu preciso dizer isso, porque hoje é muito comum padres exorcistas, ou pregadores, e até padres também, ministeriados em cura e libertação, que ficam expostos na mídia, seja na internet ou na televisão, quando eles começam a falar sobre exorcismo, quebra de maldição, árvore genealógica, infestação, possessão, opressão maligna, imediatamente o telefone da gente dispara. E os padres começam a reclamar, porque todo mundo começa a procurar o telefone de um padre exorcista. Aí você diz, não, porque me contaram que o meu problema é só um padre exorcista. Não, rezaram para mim e disseram que o meu problema é tão grave que é só um padre exorcista. Eu gostaria de dizer que quebra de maldição existe sim. Maldição, julgo hereditário existe sim. Talvez seja apenas 10% dos nossos problemas, e os outros 90% são questões de escolhas logísticas humanas. Então às vezes você é uma péssima esposa, e aí você escuta alguém pregando sobre quebra de maldição, você diz, eu já descobri qual é o meu problema, eu preciso de um padre exorcista para fazer quebra de maldição. Não, você não tem maldição, você só precisa ser uma esposa melhor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí você tem um marido que é ferido, ele apanhava na cara dos pais dele, ele foi criado de qualquer jeito, igual porco solto no terreiro. Hoje ele não é romântico, não é carinhoso, ele grita com você. Aí você escuta alguém falar sobre quebra de maldição na televisão ou na internet, aí você fala, eu já descobri qual é o problema. Um padre exorcista precisa orar no meu marido, porque nós somos vítimas de maldição. Não, ele não é vítima de maldição, ele é um péssimo marido, ele não sabe ser homem. Ele precisa fazer terapia, ele precisa buscar ajuda, ele precisa de um grupo de oração, ele precisa ler livro, ele precisa fazer um curso, ele precisa fazer retiro. E isso não tem nada a ver com quebra de maldição. Diga comigo, 90% dos problemas da sua casa não tem nada a ver com o mundo espiritual. São escolhas erradas, administração equivocada. É a lei da semeadura.
não plantou corretamente, a colheita se torna equivocada. Mas 10% sim é quebra de maldição. É o caso dessa menina aqui. Nós estamos aqui diante de uma família de Campina Grande, na Paraíba. O nome do pai, diga comigo, Raguel. O nome da mãe, diga comigo, Edna. E o nome da filha, diga comigo, Sara. A Bíblia diz que essa família é uma família piedosa. É gente que tem comunhão diária. É gente que acorda na madrugada para rezar rosário. É gente que participa todo ano do Crescer. Essa família é uma família de Deus. Diga amém. Mas essa moça, a Sara, tem uma maldição. E qual é a maldição? Ela casa e na lua de mel, na hora do ato sexual, os seus maridos morrem de repente, como se fosse uma espécie de infarto na noite nupcial. Quantas vezes ela casou e quantos maridos morreram sem consumar o ato sexual? Diga para quem está do seu lado, 7. Você vai abrir a boca para me ajudar? Abre a sua boca, diga para quem está na esquerda, direita, frente, atrás, em cima, embaixo, do lado do outro, 7 maridos, 7 maridos, 7 maridos, 7 maridos, 7 maridos, 7 maridos. A Sara é a filha do Raguel e a filha da Edna. Ela é uma moça de Deus, ela é da igreja, ela é carismática, oh glória, ela ora em línguas, mas ela tem uma maldição. 7 maridos morrem como que infartado na sua lua de mel, na noite de núpcias. Diga comigo, eles eram da igreja. 90% dos problemas não são demônios, mas 10% são. E nesse caso aqui aparece aqui na Bíblia um demônio chamado Asmodeu. Quem é o demônio Asmodeu? Destruidor de casamentos. Eu só quero fazer um adendo, depois eu volto nesse assunto. Ele não é só um destruidor de casamentos, ele é um destruidor de casamentos a partir do sexo. É por isso que os 7 maridos não morriam na hora do casamento, eles morriam na hora do sexo. Diga comigo, Asmodeu. Abra a boca, igreja, diga Asmodeu. É um demônio potente que destrói casais. Que destrói casais a partir do sexo. Segura essa informação que daqui a pouco eu volto nela. Essa Sara precisa de uma quebra de maldição. Mas ela não precisa só de uma quebra de maldição. Nesse momento também ela precisa de uma cura. Porque imagina você casar e casar de novo e casar de novo. São 7 casamentos e os 7 maridos morrem. Essa moça fica se perguntando, por que eu? Por que eu? Por que eu? Ela deve ter depressão. Talvez ela tenha síndrome do pânico. Talvez ela tenha uma baixa estima. Talvez até ela não anda mais na rua, porque as vizinhas ficam perguntando, mas de novo, quantos maridos ainda vão morrer? Ela se sente ferida. Tanto é que o final do capítulo 14 diz que ela era uma moça amarga. Por que amarga? Porque ela está ferida, ela não tem mais alegria, ela não tem mais expectativa. Talvez nesse momento ela até brigou com Deus, ela não sabe o que está acontecendo com ela, porque os pais dela são da igreja, e a maldição não quebra, não quebra, não quebra, não quebra. E esse Asmodeu é o famoso demônio dos demônios dos 7. Eu tenho 7 demônios dos 7 decorados na minha cabeça, mas eu não posso falar, porque hoje tudo dá processo, e esses 7 demônios estão sendo cultuados nos carnavais, nas escolas de samba. Eu não posso falar o nome deles aqui agora.
liderados por Asmodeu, esses demônios dos 7 entram dentro das casas e foca na cama do casal. A maldição chega na casa dos casais a partir do sexo. Volta a dizer, é demônio destruidor de família, ponto. Sim, mas destruidor de família também passando pelo sexo. Quem me ouve, diga amém. Metade não abre a boca. Fala para quem está do seu lado, em nome de Jesus, abre a sua boca. Diga comigo, essa Sara está com um problema nas mãos. A Bíblia não afirma, mas eu acho que ela casou 7 vezes e ela ainda é virgem. Porque na hora que eles tiravam a roupa e havia o desejo, os maridos morriam. Agora não é só mais um cerco de Jericó. Ela agora precisa de quebra, mas também precisa de cura. Ela está desorganizada afetivamente, moralmente, sexualmente. Alguns até diriam, coitada dessa moça. E olha que eles são da igreja. Enquanto isso, na sala de justiça, diga aleluia, a 500 quilômetros dali aparece uma segunda família. Nome do pai, Tobit. Nome da mãe, Ana. Nome do filho, Tobias. O Tobit está cego. E porque ele está cego, ele não pode trabalhar. E porque não pode trabalhar, ele está endividado. E ele lembra que 20 anos atrás ele emprestou um dinheiro para um amigo. Então ele chama Tobias, o filho, e diz, meu filho, nós vamos arrumar um guia para você, que possa conduzir você a 500 quilômetros daqui, para a gente tentar achar a casa do meu amigo, e dizer que agora eu estou cego e eu estou precisando que ele me pague aquele dinheiro que eu emprestei há 20 anos atrás. Ele não sabe, mas alguém se apresenta dizendo, eu sei o caminho, eu vou guiar ele em segurança. Ele não sabe, mas essa pessoa não é gente, é o anjo Rafael. Aqui está a aparição do anjo Rafael na Bíblia. Nesse momento ele não se revela. Nós hoje sabemos que é Rafael, mas nesse momento é uma pessoa qualquer. É alguém que se demonstrou conhecedor geográfico, dizendo, eu posso acompanhar o rapaz, ele ainda é jovem, eu posso articular para que ele encontre esse amigo. Então eles começam uma caminhada. Diga comigo, Rafael, sem revelar que é Rafael, começa a guiar Tobias. A obra de Deus é tão grande que enquanto Raguel e Edna oravam, Deus, liberta minha filha, Deus, liberta minha filha. Nesse momento, como que fosse um Wi-Fi, a oração dos pais de Sara bate lá no céu. No que bate lá no céu, como que um Wi-Fi desce no ouvido de Rafael. E Rafael articula para quando passarem pela porta da cidade da moça maldita, e além de maldita, agora ferida, que eles possam posar, dormir uma noite naquela casa. Está explícito. Nesse momento Rafael está tentando juntar Tobias, que é a cura, a Sara, que é a moça precisando de um milagre. Tanto é que depois de 500 quilômetros percorridos, quando eles entram na casa de Sara, a Raguel fica de pé e começa a chorar dizendo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus ouviu a minha oração. Gente, quem é que chega com um rapaz estranho na tua casa? Você tem uma filha que casou 7 vezes e ela não está casada com nenhum, e você começa a dizer, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus ouviu a minha oração. E então Raguel conta para Rafael, disfarçado de gente, e para Tobias o sofrimento da moça. Enquanto isso, a moça está aonde? Ferida e maldita dentro do seu quarto. Eu acho que Tobias era de Minas Gerais, porque quando Tobias escutou a história, ele falou, eu topo casar com uma moça que eu nunca vi. Nós vamos resolver esse BO
agora. É como se Tobias batesse na porta do quarto. Top, top, top. Prazer, eu sou seu futuro marido. Acabei de chegar na sua casa, eu só queria um banho. Até agora eu não estou entendendo esse guia que me trouxe para cá. A gente podia ir para uma pousada que era muito mais confortável. Mas eu estou dentro da sua casa. Seu pai diz que eu sou resposta de oração. Seu pai está chorando e dando glória na sala. E eu não sei da sua história, mas eu topo casar com você e curar a sua história. Você quer? Ela olhou e falou, nem sei mais, porque 7 maridos. Diga para quem está do seu lado, Sara está no fundo do poço. Abra a boca, igreja, diga, Sara está no fundo do poço. Então os dois se casam, diga aleluia. Chegou na hora da lua de mel, diga aleluia. A Bíblia diz que Sara arrancou a roupa e deve ter dito, venha meu amor. E Tobias falou, aqui que eu vou ser o 8º marido a morrer. Veste a tua roupa, nós oraremos 3 dias e 3 noites, e a maldição será quebrada, e o Senhor terá misericórdia de nós. E olha que para um homem na lua de mel olhar para sua mulher nua e dizer, veste a roupa, é Deus. Fala para quem está do seu lado, queridos, é Deus. Então eles começam a orar. Vai quebrando, vai libertando, vai quebrando, vai libertando. A Bíblia disse que enquanto eles oram, ele joga na brasa as vísceras do peixe. E enquanto a fumaça sobe, os pés de Asmodeu são amarrados, e o demônio em fúria começa a sair daquela casa. Uma maldição está sendo quebrada, porque esse marido resolveu fazer diferente dos outros. Ele diz, bora namorar, não, bora orar. Bora orar, fala para quem está do seu lado, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Alguém me ouve ainda? Diga comigo, obrigado, Deus. Enquanto Asmodeu traz a maldição, abre a boca, igreja. Enquanto Asmodeu traz a maldição, o anjo Rafael traz a cura. Diga para quem está do seu lado, enquanto Asmodeu traz a maldição, o anjo Rafael traz a cura. Eu pensei muito se eu entrava nesse assunto agora ou não. A probabilidade que eu tenho de voltar aqui é mínima. Então eu preciso dar tudo que eu tenho. E Deus abençoe você. Eu preciso te entregar a mensagem. Eu disse para vocês que uma maldição, nesse caso, entra num casamento. Porque Asmodeu é o destruidor de casais, também passando pelo sexo. Fala para quem está do seu lado, limpa o ouvido que o profeta vai falar. Abre a boca, igreja, fala, limpa o ouvido que o profeta... Que fique bem claro para nós que o sexo é reservado ao sacramento do matrimônio. Por isso que sexo antes do casamento, fornicação, extra-casamento, adultério, no mesmo sexo, sodomia. Sexo está reservado por Deus para pessoas casadas que constituem sacramento do matrimônio. Fora disso, o sexo se torna
ilícito, ainda que seja gostoso e prazeroso. Moisés, e como é que Asmodeu entra no nosso casamento e atrai maldições a partir da cama do casal? 2 caminhos. Caminho número 1, diga comigo, a profanação do leito. Caminho número 2, diga comigo, a ausência do leito. O diabo pode destruir um casal, o demônio Asmodeu, a partir da cama do casal, se o sexo for utilizado de forma ilícita ou se não houver sexo. Vamos começar primeiro pela profanação. Diga comigo, fala Moisés. Carta aos Hebreus, capítulo 13, olha para mim. O leito conjugal deve ser imaculado, e os homens que profanam o leito entrarão em juízo e prestarão conta da profanação diante de Deus. O que a carta aos Hebreus está dizendo, que a cama do casal é um altar tão santo quanto o altar da Santa Missa. O que é que acontece na Santa Missa? Sacramento da Eucaristia. E o que é que acontece na cama do casal? O sacramento do matrimônio. Que o leito conjugal seja imaculado, sem mancha, sem pecado, assim como o altar da Santa Missa não tem ruga, não tem mancha, não tem pecado, assim como o altar da Santa Missa é santo, a cama do casal precisa ter a mesma santidade que existe no altar da sua paróquia. Pode aplaudir quem está me ouvindo. Então nós estamos com um problema, porque da pandemia para cá, o Brasil, que era o 12º em sex shop, agora é o primeiro. Você não sabe o que é sex shopping? Lojas de deturpação sexual. Da pandemia para cá, o Brasil cresceu 187% no consumo de site adulto. Agora não pode mais falar prostituição. Agora é geradores de conteúdo adulto. Em inglês, job. O que você faz? Eu sou job. Nossa, que legal, é Steve Jobs? Não, eu gero pornografia e vendo na internet. Esses cantores que você um dia conheceu que caíram na moda, esses artistas que hoje caíram na moda, e você sabe muito bem que hoje quem tem moral na TV aberta é influencer, eles ganham programa, eles são jurados, porque para atrair o público da internet para a TV aberta, que não tem o mesmo sucesso mais. Então muitos artistas que você conheceu antigamente, eles caíram da moda, eles estão passando dificuldade, então eles migraram para o mundo adulto. Tem artista ganhando 300, 400, 450 mil por mês, só com conteúdo na internet, pornografia, masturbação, adultério, prostituição, 2 homens com 2 mulheres, troca de casais, uma terceira pessoa na cama, e as pessoas pagam para ter acesso a isso, e muitas dessas pessoas são frequentadores de igreja, que profanam o seu leito com erotismo, homens casados que têm senha no celular e vai recebendo videozinho de mulheres nuas e vai profanando a santidade do leito. Eu recebo 100 pedidos de ajuda por dia, 90 são casais, e a mulher diz: Moisés, nós somos da pastoral da família, e o meu marido me fez uma proposta que o desejo dele é ver nós 2 na cama com outra pessoa. O que eu faço? Falei: reza para ele morrer, para a senhora ficar viúva.
Pesquisa na internet a respeito da indústria dos vibradores. O que é um vibrador? É você ter prazer sem precisar de homem. O catecismo da Igreja Católica diz que prazer solitário é pecado, porque você não nasceu para ter prazer sozinho, você nasceu para ter prazer no leito conjugal, de forma santa e pura, com o seu marido ou com a sua esposa. Fora disso, é pornografia. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que esse cara está falando aqui ou não? Ninguém abre a boca, ninguém fala nada, ninguém dá um glória, ninguém aplaude, não tem nada. Todos os países que eu já preguei, quando eu pergunto que imagem eles têm do Brasil, eles respondem: sexo. Para vender chinelo, gente pelado. Para vender desodorante, gente pelado. Seja homem ou seja mulher. Hoje no Brasil, para vender água de coco, tem que ter um casal inteiro, siliconado, bumbunzão, peitão, homem sarado, barriga tanquinho, marombeiro, bebendo água, glu, 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 águas da vitória. Quais as músicas que fazem sucesso no Brasil? As que falam de sexo. Quais são os programas que têm audiência? Os que têm duplicidade de fala. Sexo. É Asmodeu entrando dentro dos casais com masturbação, prostituição, adultério. E aqui deixa eu defender as mulheres. Eu tenho compaixão das nossas mulheres, porque a maioria delas nunca foi feliz sexualmente. A maioria delas nunca tiveram prazer na vida, nunca tiveram um orgasmo. E tem homens que são safados, adúlteros, quase que abusam das próprias mulheres, e elas não têm nenhum prazer, e ele tem propostas indecentes, e elas têm medo de não fazer os que o marido quer, e ele fazer com outro ou largar. Uma pessoa dessa deveria ir para cadeia. Cadeia, é cadeia. Então não adianta a gente ir para o Seco Jericó e dizer: restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa como? O celular seu está cheio de prostituição, de foto de mulher pelada, de videozinho. A vida sexual de vocês é uma farofa. Tudo tem em cima da sua cama, menos santidade. Moisés, o meu marido quer que eu vista uma roupa de enfermeira. O que eu faço? Alguém me ouve? Você me deve um pix, eu estou ensinando a Bíblia para você. Eu estou te explicando a maldição de Sara. Fala para quem está do seu lado, ele está falando como age o demônio Asmodeu. Pega aí carnaval. Pega aí as músicas que tocam no seu carro. Pega aí, internet. Pega aí os programas de TV que você assiste. As roupas que se vestem no verão, nos dias de calor. Pega tudo isso e bate no liquidificador. Imagina a farofa que está a cama dos casais. Uma farofa. Fala para quem está do seu lado: farofa. E você procurando um padre exorcista para rezar por você. Não é para exorcista, nós temos que arrumar a Liga da Justiça, os Vingadores, o Thanos, para te ajudar. Alguém me ouve? Eu vou repetir porque eu vou mudar de assunto.
Carta aos Hebreus capítulo 3. O leito conjugal deve ser sem mácula, sem mancha, tão puro quanto o seio da Virgem Maria e o altar da Eucaristia. Assim deve ser a cama do casal em Campina Grande, na Paraíba. E os homens, aqui tem dois sentidos. Homem no sentido de homem varão, porque a mulher é mais sentimento, o homem é mais visual. Por isso que a indústria da prostituição foca muito na figura masculina, porque o homem é mais propício para isso, é uma tesão prostituída. Então o homem prestará conta disso. Disso o quê? Da bagunça que ele está fazendo na cama do casal, mas também homem no sentido humano, ou seja, homem e mulher, gente. Os dois prestarão conta da farofa que estão acontecendo no leito conjugal. Diga para quem está do seu lado, e Asmodeu entrando dentro da família. Abre a sua boca, igreja, diga, e Asmodeu entrando dentro da família. E aí vocês acham que eu estou falando do povo pagão. Não, queridos, eu estou falando de nós. Outro dia eu fui pregar um evento, o rapaz estava cantando comigo. Quando acabou o evento, a mulher disse: irmão, eu não sei o que fazer, eu estou pedindo socorro, socorro, socorro. Eu não posso conversar com ninguém, porque meu marido é muito conhecido. Eu vou te contar as propostas que ele tem levado para a nossa câmara. Eu falei: vamos rezar para ele morrer. Novena Nossa Senhora do desterro, para ele morrer. Ano passado fui pregar um encontro de casais em Boston, nos Estados Unidos. Não me pediram para falar de sexo, eram 200 casais. Mas a intercessão vinha a palavra, alguém precisa tocar nesse assunto. Aí um pregador amigo meu que estava comigo falou: eu que não vou tocar. Eu falei: e eu muito menos. 2 homens nos Estados Unidos falando de sexo, sem as nossas mulheres. E a intercessão falava: Deus está mandando, Deus está mandando. Chegou na última pregação, todo mundo falou: ou é você ou é você. E eu joguei tudo no ventilador, diga aleluia. Quando acabou a pregação, vieram 6 casais contar: a gente não sabia que isso é errado. Inclusive entre nós aqui tem um casal que faz troca de casal, vai os 4 para a cama junto. Eu falei: mas 4 numa cama? Como é que cabe 4? Que tamanho é esse quarto? Fala para quem está desse lado: o povo está muito doido, muito doido, muito doido, muito doido, muito doido. Mas existe uma outra maldição que pega os casais via sexo. O nome disso é Asmodeu. Diga comigo: é ausência do leito. É um assunto desagradável, mas eu preciso falar. Diga, fala, Moisés. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Olha para mim, não abre não. Até você não trouxe Bíblia para abrir também. Olha para mim. Os cônjuges, diga comigo, marido e mulher. Abra a boca, gente. Diga, marido e mulher. Os cônjuges não podem rejeitar-se um ao outro, a não ser de comum acordo. Casais só podem abster-se de vida sexual se houver uma conversa entre eles. Continua a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7. E que seja por um tempo curto, de maturidade e oração. Para quê? Tem que voltar a namorar logo. Para quê? Para que Satanás, o Asmodeu, não entre naquele leito por causa da incontinência. O que é incontinência? Porque não namoram mais, o diabo entra e coloca um dos dois ou os dois em pecado por falta de sexo. Moisés, a minha mulher é maravilhosa.
ela reza o rosário todo dia. O meu quarto é cheio de imagem. Eu fico até com vergonha de tomar banho lá, de tanta imagem que tem. O detalhe é que a gente não namora, tem uns 3 meses. O que eu faço? Falei, aí, sua mulher é louca. Aí você vai dizer, tudo bem, tem homem que é machista? Tem sim. Tem homem que não presta? Tem sim. Tem homem que não leva um café na cama, não dá um buquê de flor, que não sabe cativar sua mulher? Tem sim. E aqui eu não falo só para as mulheres. Eu tenho recebido mensagem de mulheres dizendo, Moisés, eu procuro meu marido e ele não quer. O que está acontecendo? Eu falei, é muito doido ele, muito doido. Talvez ele não quer com você, mas ele está fazendo o quê? Prostituição, celular. Ele está viciado em pornografia, por isso que não te quer, ele sente prazer de outra forma. Volto a dizer, muito compromisso na igreja toda noite, muito compromisso na igreja todo final de semana, muita gente rezando para Dedéu. Mas se você é casado na igreja, você tem que namorar, para que Satanás não entre no seu casamento pela incontinência. Se aqui fosse um encontro de casais, eu mandaria os maridos olhar para as mulheres e dizer, eu não casei com freira. E eu mandaria as mulheres dizer aos seus maridos, eu não fui te buscar no seminário, filho, vem namorar comigo, bebê. Eu vou repetir. Os cônjuges, diga comigo, marido e mulher. Abre a boca, abre a boca. Os cônjuges, diga comigo, marido e mulher. Não podem negar-se a si mesmo, a não ser de comum acordo. Não é, eu não quero, eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou cansado. Não, filho, não é só quando você deseja. Existem funções a serem cumpridas. E dentro das funções, você jurou disso no dia do casamento. Você dá prazer na vida unitiva para tua esposa e para o teu marido. Só pode abster-se de sexo de comum acordo por pouco tempo para melhorar a maturidade e a oração. Você vê, é um fim nobre, tipo assim, para a gente rezar mais, é porque é quaresma. Por pouco tempo, por que por pouco? Para que Satanás, o Asmodeu, não entre e destrua o casamento de vocês por ausência de intimidade. Aqui no meio de nós tem muitos casais vivendo igual irmãos. Aqui no meio de nós tem casais que põem blusa da igreja e veem de mão dada. E tem 3 meses que vocês não namoram. Aqui no meio de nós tem gente que não beija na boca. Tem gente que não senta no colo. Você não agrada o seu marido, não chama ele de meu lindo, meu gostoso. Aí eu não gosto dessas coisas não. Se você não chamar ele, você vai chamar quem? É ele que é o seu marido? Você morreu, eu vou aplaudir. Eu casei virgem. Eu e a Andréia, sem ir, Andréia, fizemos jejum de Sara e Tobias na lua de mel. Nós ficamos 3 dias em oração na lua de mel sem ato sexual. Nós ficamos. Quem ensinou isso? O padre Jonas Abib, da Canção Nova. Ele tinha uma pregação chamada Puros como Sara e Tobias. O Brasil inteiro sonhava em casar virgem e fazer o jejum de Sara e Tobias na lua de mel. Eu fiz. Eu acabei de completar 22 anos de casado. Eu fiz. Qual é o corpo que eu tenho que desejar? O da minha mulher. É ela que é minha. Eu nunca vou ver um outro corpo. Então eu tenho que levar um café na cama, um buquê de flor. Eu tenho que dar um tapinha nela, passar pela cozinha, dizer cheirosa, gostosa. Eu não sou desse jeito, não é com a sua. E fico olhando bunda de mulher na rua.
Eu peço a Deus que o anjo Rafael venha com uma tesoura de cortar grama no meio de nós hoje. Interprete do jeito que você quiser o que ele vai fazer com a tesoura. Aqui no meio de nós tem casais que o bebê nasceu. E se até o 3º mês vocês estão com dificuldade porque o bebê não dorme, ótimo. Mas a partir do 3º mês, filho dormindo na cama de casal é uma decisão equivocada. Aqui no meio de nós tem neto dormindo no meio do casal. Tem gente que tem 1 ano e meio. Seu filho já é um bezerro, um cabrito, e ele está dormindo na cama do casal. Vocês não dormem mais pelados, vocês não beijam, vocês não namoram, e vem para a igreja dizendo: restaura minha casa, Senhor. Fala para quem está do seu lado: eu vou bater na sua cara. É isso que eu vou fazer. Olha para mim. Eu tenho uma miséria de 5 minutos para acabar. Olha para mim. Se você, como Sara e Tobias, tem as suas feridas, eu sinto muito. Talvez você foi abusado na infância. Eu sinto muito. Talvez você era espancado quando era pequeno. Talvez você perdeu metade da sua vida ajudando a cuidar dos irmãos. Eu sinto muito. Talvez você tenha uma baixa estima por causa do seu cabelo, do seu corpo. Eu sinto muito. Talvez você veio de um relacionamento abusivo. Talvez você está tentando um processo de nulidade. E eu sinto muito por isso. Talvez o seu marido ou sua esposa te deixou. E eu sinto muito por isso. Talvez você tenha 20 anos de casado e você nunca sentiu prazer, nunca foi feliz no seu próprio casamento. Eu sinto muito. Eu só estou dizendo que do mesmo jeito que Asmodeu traz a maldição, Rafael traz a cura. Hoje é dia da cura do teu casamento. Eu estou dizendo que não é porque o seu pai tratou a sua mãe como uma escrava, que você precisa fazer a mesma coisa com a tua mulher e dizer: lá em casa todo mundo é assim. Não, querido. O meu avô era assim, o meu pai é assim. Eu conheci Jesus, eu fui no crescer. Amor, a partir de hoje eu serei diferente. Nós vamos escrever uma história nova. Quando Tobias chegou na vida de Sara, ele escreveu uma história nova, queridos. Por que eu e a minha esposa fizemos jejum de Sara e Tobias? Porque o histórico dos nossos antepassados não eram bons. Eu não tenho na minha família um casamento que deu certo. A minha esposa não tem referência. Minha esposa é filha de mãe solteira, nunca conheceu o pai, nem sabe se está vivo, se morreu. E aí a gente se juntou, nossos cacos, Sara e Tobias. Nós tínhamos 2 opções: eu bater na cara dela e dizer: eu sinto muito que a minha história não é boa. Ou eu aprender a beijar, amar, elas ter orgulho de mim e eu dizer: eu venci a minha história e você me ajudou a eu vencer a minha história. Nós tomamos a decisão número 2. Eu prometi para mim mesmo que a minha esposa ia ter saudade de mim todo dia, que ela ia ter loucura pelo marido que tem todo dia, e não é pelo pregador. Quando a gente foi casar, minha sogra perguntou: será que você não está encantado pelo pregador? Ela falou: não, mas eu estou encantado pelo homem, porque eu encontrei no Moisés aquilo que minha alma desejava. A gente começou um processo lindo de cura. A gente aprendeu a beijar, aprendeu a abraçar, porque o histórico da nossa família não tinha beijo, não tinha abraço, não tinha carinho. A gente aprendeu a falar que amava. A gente treinou para dar café na cama, para dar buquê de flor, para gastar dinheiro com quem a gente ama. A gente treinou para não ficar de pendurado no celular em casa. A gente treinou para ficar junto, para ser gostoso, para criar bem-estar entre nós. A gente está há 22
anos numa vida apaixonada, mas nós vencemos Asmodeu e vencemos a nossa história. Nós curamos a nossa história. Nós curamos a nossa história. Eu estou aqui para dizer que você pode curar a sua história se você quiser. Moisés, o meu pai me bateu muito. Você não precisa espancar os seus filhos, jumento. Você pode aprender a ser homem. Aprende a beijar, aprende a abraçar, aprende a ser delicado, aprende a brincar com o filho, aprenda a pôr filho no colo. É uma decisão sua. Essas coisas não colam para cima de mim. Eu trabalho com dependente químico há 23 anos. Lá na nossa fazenda já passaram 3.000 homens. O Danilo está aqui. Ele é missionário comigo. Ele é responsável pelos dependentes químicos. Esse papo de eu bebo porque meu pai bebia, porque meu avô bebia. Porque não, você bebe porque você quer. Se você quiser, você acaba com essa maldição hoje. Você bate em mulher porque você quer. Porque se você quiser, você acaba com essa maldição hoje. Você trata mal o seu marido porque você quer. Porque a sua mãe tratava mal o seu pai. Você não precisa fazer a mesma coisa com ele. Hoje é dia da sua libertação, da sua cura. Eu volto a dizer, eu sinto muito. Eu sinto muito. Talvez você tinha que ter escutado essa pregação 15 anos atrás, 20 anos atrás. Eu escuto isso todo dia. Mas eu tinha que ter conhecido você uns 30 anos atrás. Eu sinto muito. Mas hoje Rafael chegou aqui e trouxe a cura para nós. E nós vamos amarrar Asmodeu e os demônios do Sete, para que eles não destruam os casais de Campina Grande, das cidades aqui representadas, e que eles não entrem na sua família a partir da cama, seja pela vida promíscua ou pela ausência de uma sexualidade digna. Volta para tua casa, põe um vestido lindo, fique cheirosa, chama o seu marido para comer fora, namore, cuide da tua mulher. O nome disso, quebra de maldição. Amém.